O presidente Michel Temer sancionou nesta semana com vetos a lei que define regras para a proteção de dados pessoais. E para entender de que forma isso afeta a vida da população, nós conversamos agora com a Bárbara Simão, que é pesquisadora em Direito Digital do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Tudo bem, Bárbara? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bárbara, o que diz basicamente então essa lei de dados pessoais, de proteção a dados pessoais? Então, a Lei de Proteção de Dados Pessoais ela é super necessária hoje em dia, porque dados pessoais são um ativo super lucrativo para empresas, né? Porque, embora unicamente, né, enquanto isolados, eles não signifiquem tanto, quando comparados e analisados em conjunto com outros tipos de dados que a gente gera, isso em relação às compras que a gente faz, a nossa navegação na rede, isso gera perfis de consumo, perfis de renda, perfis até de personalidade, que podem auxiliar empresas a direcionarem propagandas ou até mesmo a fazerem discriminação com base nos nossos perfis. E então, por isso que ela é tão importante e ela vai fornecer justamente direitos e garantias para os usuários, fazendo com que os consumidores tenham novamente controle sobre o fluxo de dados que eles estão gerando, tanto na rede quanto fora dela. E eu imagino que a gente não esteja falando apenas dos dados aí virtuais, digamos assim, Sim. mas claro que são o grande foco aí da importância dessa lei, né? Sim, é porque dados pessoais têm essa característica tecnológica, né? Então a gente tende sempre a entender como parte da internet, né? Como parte da rede, mas a gente gera dados nas nossas compras no supermercado, nas nossas compras de farmácia, o tipo de produtos que a gente compra, quanto a gente está gastando, onde a gente está comprando, tudo isso são dados pessoais, entendidos justamente por isso. Entendi. Então, quais que são os principais pontos que foram aprovados nessa lei? Então, alguns princípios, como, por exemplo, transparência, né, das empresas em relação ao tipo de tratamento que elas estão fazendo, princípios de minimização, que no caso significa que dados pessoais não podem ser utilizados para finalidades além daquelas a que eles estão sendo coletados, então as finalidades devem ser específicas, necessidade de consentimento pelo titular. Então, o titular, na hora de fornecer o consentimento, ele tem que dar esse consentimento informado, livre, e ele tem que ser específico, então justamente específico para uma finalidade. É isso que a gente chama de consentimento granular, porque ele vai em etapas. Então, justamente por isso que ela acaba um pouco com esses termos de uso que ninguém lê, porque agora, ao invés de você ter um textão que ninguém vai prestar atenção, as empresas têm que fornecer essa informação de maneira mais didática, para as pessoas entenderem o que de fato está sendo feito. Que na maioria das vezes não é nada fácil, né, Exato. de entender. Agora, o IDEC então participou desse processo de discussão, dessa implementação dessa nova lei. O resultado, na opinião de vocês, foi positivo, apesar desses vetos que a gente citou aqui no começo do programa, que também depois eu queria que você falasse um pouquinho desses vetos. Sim. Então, sim, a gente participou de toda essa discussão. Desde 2010 que existe discussão a respeito de uma lei de dados pessoais, né? Foram feitas as primeiras consultas públicas pelo Ministério da Justiça na época, e o IDEC sempre esteve participando. E a gente considera o resultado muito positivo, ela é uma lei que realmente abrange diversos interesses, né? Ela foi uma lei bem consensuada, depois de diversas reuniões e de anos de discussão, ela é uma lei avançada, que incorpora algumas regras do Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais também. Então, a gente considerou um resultado muito positivo, apesar dos vetos, né? Bárbara, a gente falou então sobre esses vetos. Quais os mais significativos, na sua opinião? Então, foram 9 trechos da lei vetados no total e a gente entende como o trecho mais significativo aquele que dispunha sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é como uma agência reguladora que iria ter o poder de fiscalizar e monitorar a aplicação dessas regras. Em diversos pontos da lei, ela remete à autoridade nacional com o objetivo de fornecer diretrizes, depois e parâmetros, padrões técnicos de aplicação. Então, realmente é uma perda nesse sentido. E ela foi vetada sob a justificativa de vício de iniciativa, que no caso é a possibilidade do Legislativo ou do Executivo proporem esse projeto de lei. Agora, como que fica a relação entre o que diz a lei e empresas estrangeiras? A lei cita essa questão? Sim, a lei tem algumas regras sobre compartilhamento de dados entre empresas de outras nacionalidades, né? Então, existem essas regras e agora isso está regulado pela lei. Os países aos quais os dados são compartilhados, eles têm que ter um nível adequado de proteção de dados, semelhante ao nosso, e também isso pode ser feito por meio de convênios ou contratos, por meio dessas empresas.
Bárbara, o que vai acontecer quando acontecerem vazamentos de dados, né? Há penalidades para essas empresas? Sim, a lei prevê regras sobre incidentes de segurança e vazamento de dados, no caso. Existem sanções também aplicáveis pela lei e, no caso de alguma brecha identificada pela empresa, ela deve notificar a autoridade nacional, né? E por isso também a importância dela novamente ressaltada, e ao usuário que teve seus dados vazados. Uhum. Agora a gente sabe que essa lei é oriunda aí de um projeto de lei que foi aprovado há cerca de um mês, né, sancionado agora essa semana, mas ele só entra em vigor no ano que vem, é isso? Em 2020, em fevereiro de 2020, 2020. porque são 18 meses. Sim, ainda tem um tempinho aí para adaptações, Sim. né? Uhum. Tá, para a gente fechar então, você acha que essa lei vai conseguir tornar essas indicações mais claras para o consumidor, para o cliente, enfim, para quem consome, né, a internet, enfim? Sim, eu imagino que sim, porque justamente com essa questão do consentimento granular específico, né, o consumidor com mais poder sobre o fluxo de dados que ele gera, com poder de retificar esses dados, de pedir eliminação dos bancos de dados aos quais ele não quer que exista, de pedir também portabilidade dos dados, né, no caso de aplicativos. E esse direito agora também é garantido pela lei. Isso com certeza gera mais controle do consumidor sobre os dados que ele gera na internet, fora dela. Então, também existe a previsão de revisão de decisões automatizadas, no caso, né? Porque agora decisões são tomadas por algoritmos. Então, é super necessário que um consumidor possa pedir a revisão desse tipo de decisão, caso ele não se sinta contemplado. Então, justamente por isso é tão importante. Tá certo, vamos aguardar então. Eu queria agradecer a participação da Bárbara Simão, pesquisadora em Direito Digital do IDEC, conversando com a gente um pouquinho sobre essa nova lei que define regras aí para a proteção de dados pessoais. Bárbara, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Obrigada.